A paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por poder estar aqui em mais uma oportunidade, cooperando com o CAPED, disponibilizando essa ferramenta de apoio para os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É para nós motivo de alegria também poder chegar nesse momento em que nós encerramos aqui esta lição. Hoje estaremos estudando a lição 13, cujo tema é o crescimento espiritual. Quando nós encerramos um trimestre, onde foram 13 aulas abordando sobre o tema maturidade cristã. Nesta ocasião está conosco nosso irmão Elias, coordenador da Escola Dominical do Parque São Vicente, estará apresentando também. Pois, senhor, irmãos e irmãs, para mim é uma honra, né, estar aqui para colocar a cereja em cima do bolo, né, que é a última lição. E creio eu que para todos foi um trimestre bem abençoado, bem frutífero. Espero que continue assim. E nós tocamos num assunto que é de extrema necessidade de ser discutido, né, que é o crescimento espiritual. E a gente vê nos últimos tempos a falta desse crescimento em algumas áreas da vida, elas têm cobrado caro, né, pastor? Ela tem cobrado caro, e principalmente na área ministerial. E a igreja, como nós vamos discutir aqui, ela precisa crescer, ela precisa dar fruto, né? E nós, como membro do corpo de Cristo, nós precisamos estar apto para aquilo chamado que foi nos confiado. Então, para mim é uma honra, agradeço aí a oportunidade aí do irmão ter me confiado essa lição aqui para participar junto, e vamos nessa, né? Muito bem. Verdadeiramente, né, que nós possamos encerrar esse trimestre com crescimento realmente em cada área da nossa vida, né? Cada um se voltando aí para aquilo que mais tem deixado, né? Nessa lição, então, 13, né, o crescimento espiritual, nós até estávamos comentando aqui com o nosso irmão Elias, seria bom se os professores tivessem uma oportunidade de fazer uma recapitulação, né? Algumas congregações até fazem ali, eu, quando fui coordenador, já fiz também, o nosso irmão Elias disse que faz ainda também. Se possível for, se programar, né, assim que você está assistindo essa aula, se você ainda conseguir programar para que nesse dia do encerramento possa ter um tempinho a mais e puder abordar as 13 lições, fazer uma breve recapitulação, isso é de muito grande importância, né? Porque muitas das vezes muitos acabam a lição, né? Fecha a revista, acabou o trimestre, pega a lição nova e vida que segue, né? Então acho que não era bem esse o propósito, né? Nós podemos aprender, continuar aprendendo, né? Guardar uma lição, até mesmo para uma futura consulta, né? Voltar lições atrás. Isso é uma coisa que nós deveríamos ter uma prática comum na nossa vida, né? Então fica aí uma sugestão, uma dica, né? Para aqueles que não fazem, seria muito importante fazer. Mas nós seguimos aqui então para a lição 13, o crescimento espiritual, que é abordado aqui. Deus nos concedeu o texto de João capítulo 15, né? Temos aqui nesse desenrolar da lição algumas explicações sobre alguns versículos. Muita coisa poderia ser observado, principalmente no versículo 1, que também é o nosso texto-chave, diz que eu sou a videira e meu pai é o lavrador, né? Então nós temos aqui um modelo de agricultura, né, em que o agricultor é Deus. E eu vejo aqui neste primeiro versículo que Deus, sendo agricultor, ele sabe tudo que uma videira precisa para produzir fruto, né? E tudo que a videira precisa, o agricultor, que é Deus, também é dono de tudo que ela precisa. Então Deus é dono do sol. Se a sua videira precisa de sol, Deus tem o sol para dar para essa videira. Deus é dono da água. Se a sua videira precisa de água, ele tem água para dar para a sua videira. Ele é dono do solo, né? Que tipo de solo precisa? Então eu vejo que se nós estamos ligados na videira que é Cristo, e Deus sendo o nosso agricultor, ele nos dá todas as condições que nós necessitamos para que nós venhamos crescer, amadurecer e frutificar espiritualmente. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós não podemos nos desligar nunca dessa videira, né?
ele vai dizer para nós, sem ele nós não podemos fazer nada, né? Então, nessa introdução, nós fazemos uma pergunta que pode ficar para mim, pode ficar para todos nós, né? Como está o nosso progresso espiritual? De quando nós pegamos essa lição e a primeiro contato que tivemos, vimos lá, maturidade cristã é um processo contínuo de aprendizado. Muitos comentaram, olha, que lição bom, que tema bom, né? Que boa oportunidade. Então agora nós estamos encerrando, sendo aluno, sendo professor, ouvinte, assistindo o vídeo. Como é que nós estamos encerrando aqui, então, esses 3 meses? Nós crescemos espiritualmente? Nós nos deparamos com momentos da nossa vida que nós precisávamos melhorar? Era a questão do tempo? Era a questão do relacionamento familiar? Era a questão dos negócios desta vida? Em que nós crescemos? Então, uma reflexão fica aqui, logo nessa linha de introdução, e eu coloquei uma frase que diz assim: enquanto a nossa mente funciona reunindo informações, o nosso coração funciona reunindo experiências, né? Então, nós tivemos aqui um trimestre em que nós reunimos informações para a nossa mente e o nosso coração, ele vem ao longo da nossa vida reunindo experiências. Então, que tudo isso sirva para que nós venhamos ter um verdadeiro crescimento espiritual na nossa vida. Amém? E é importante também, né, pastor, como foi colocado nas lições anteriores, que o processo de maturidade, né, de crescimento na maturidade, ele é um processo, portanto, ele é algo progressivo, né? Sim. Ninguém fica maduro de uma noite por dia. E ele, muitas das vezes, ele é um processo, vamos dizer assim, devido a algumas coisas da vida, como foi colocado na lição, em uma lição anterior aí, ele é até doloroso, mas a gente precisa passar por ele. A gente precisa passar por ele. Se no final nós quisermos atingir essa maturidade, ou como Paulo diz lá nas suas cartas, né, de varão perfeito, né, ou outras traduções coloca varão, maturidade perfeita, né, ele coloca a perfeição mesmo, né, Paulo em algumas passagens ele coloca a perfeição, e na lição 2 nós até falamos sobre isso, né, a questão da perfeição, a lição 1 começou falando sobre esse assunto, e na 2 também nós falamos sobre a perfeição, porque muitas das vezes é vista como arrogância se a gente toca nesse assunto com esse viés, né? De ser desperfeito. Mas é o que Deus pediu, né? Sim. Deus pediu para Abraão que ele fosse perfeito, né? E Jesus, ele não espera nada diferente. Então, nós precisamos entender que esse processo, por mais que ele possa ser dolorido e que seja necessário abrir mãos de algumas coisas das quais nos atrapalhem no crescimento, ele precisa ser encarado e nós precisamos atingir essa maturidade. Afinal de contas, nós fazemos parte de um reino onde esse reino ele é abundante e em abundância em tudo ele é perfeito. Quando a gente vai para a palavra de Deus em qualquer livro de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver que tudo que Deus fez foi perfeito. Exato. Então, creio eu que Deus não quer nada menos do que perfeição da parte dos seus. Então, é importante nós fazermos essa autoanálise aí, como o pastor falou, né, da introdução, nós fazermos essa autoanálise e respondermos. O pastor até colocou algumas perguntas no início, né, já na introdução. E aí, como que nós estamos com essas 5 perguntas, mais ou menos ali, né? Como que nós estamos com esse momento? Passamos 3 meses falando de maturidade. Exatamente. E aí, o que mudou? Precisa ter mudado, né? Pelo menos alguma coisa precisa ter mudado. Então, isso é importante. Muito bem. Nós precisamos crescer, né? Até reunir. Eu gosto sempre na escola dominical, de ler a Bíblia, né? Escola bíblica dominical. Então, muitas das vezes a gente acaba citando versículos, né? Como aqui é uma videoaula, a gente não tem essa liberdade de estar colocando numa lousa. Né? Mas eu gostaria de deixar para você pudesse estar anotando, né? Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 10, que vai falando que nós precisamos aumentar os frutos da nossa justiça. Né?
Então, aumentar o fruto da justiça. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando nós começamos e como é que nós estamos aumentando esse fruto da nossa justiça, ou a gente está se conformando com a injustiça, né? Então, a Bíblia nos chama para nós aumentar o nosso fruto de justiça. Efésios 4:15. Cresçamos em tudo, cresçamos em Cristo, né? Então, crescer nele, crescer em Cristo, no conhecimento, na proximidade. 1 Tessalonicenses 3:12. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor, né? Coisa linda. A igreja, ela precisa crescer em amor. Então, amar cada vez mais uns aos outros. Amar, mesmo pessoas sendo indiferentes, sendo de classes diferentes, né? Então, crescer em amor. Então, muitas pessoas precisam compreender isso. Jesus, ele amava todas as pessoas, né? Então, precisamos crescer. E perfeição, como o pastor citou, Hebreus capítulo 6, estava lendo aqui assim que cheguei, mas Hebreus capítulo 6, ele fala para nós sobre os perigos, né, espirituais. E no versículo 1 diz assim, olha, pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, né? Então a palavra de Deus é que nos cobra isso. O crescimento cristão é ordenado, né? Porque o fruto que não cresce, que não amadurece, ou ele vai estragar, ou vai apodrecer, né? Então, o crescimento, ele é ordenado, é uma ordem, né? Prossigamos para a perfeição. Nós precisamos prosseguir para a perfeição, né? Nesse primeiro ponto aqui, que a gente vai falar sobre o alimento que traz o crescimento, né? Nesse caso, o alimento, a palavra de Deus, né? E nós colocamos aqui que mesmo aqueles que já servem a Deus por mais tempo, não pode se descuidar do alimento espiritual, né? Porque muitas das vezes a gente acaba se acostumando, né? Pelo tempo que já estamos na casa do Senhor, quantas vezes já lemos a Bíblia, por quantas vezes já estudamos aquele tema. Nós não podemos nos descuidar. Eu li uma frase num livro que fala sobre o crescimento espiritual, e ele diz assim que, no caso de líderes, muitas das vezes, talentos e habilidades são confundidos com maturidade. E isso me chamou muita atenção, né? Talentos e habilidades naturais são confundidos com maturidade. Aí alguém pode dizer, mas não é a mesma coisa? Não. Se nós observarmos com cuidado, nós vamos ver que muitas das vezes são talentos e são habilidades. Mas isso não quer dizer que a pessoa está madura espiritualmente. Exato. Não quer dizer que ela cresceu. Porque a maturidade e o crescimento, ele vai nos trazer experiências de como lidar com situações complexas, adversas, de uma maneira sensata, de uma maneira prudente, né? Sem perder o autocontrole. Então, muitas das vezes, pessoas que têm talentos e habilidades é confundido com pessoas maduras, mas são coisas diferentes, né? Então, o alimento que nos traz o crescimento não pode ser abandonado, nem mesmo por aqueles que já estão há muito tempo trabalhando no reino de Deus, né? Um mergulhador desce às mais profundas águas para encontrar as pérolas preciosas, né? Então, quanto mais nós descermos e nos aprofundarmos nos tesouros da palavra de Deus, mais preciosidade nós vamos trazer para a nossa vida espiritual. Exato. E o que o pastor falou aí chamou a atenção essa questão do talento, né? Porque a gente vê muita gente com talento, muita. E às vezes talentos e habilidades, né? E às vezes, inclusive na questão da habilidade, com o passar do tempo é natural que a pessoa ele se adeque, ele se adere
aquela linha que ele está seguindo, né, quer seja teológica, se é um pregador, se é um professor e tudo mais, que é o aperfeiçoamento dentro da sua ferramenta de trabalho, né, ele acaba se aperfeiçoando no trabalho dele. Isso não quer dizer que ele seja maduro, que ele tenha atingido a maturidade. Ele só se aperfeiçoou na ferramenta de trabalho dele. E a gente vê muito essas armadilhas acontecerem, que às vezes as pessoas acham que só pelo fato de estar dando, vamos colocar na aula, na questão da escola bíblica dominical, ser um bom professor, dar uma boa aula, ou na área da pregação, né? Ser alguém que está pregando bem, aí quem olha de fora acha que houve um amadurecimento daquela pessoa. Não, ele só aperfeiçoou a ferramenta dele. No Sim. caso, a pregação, o ensino. Isso é diferente de maturidade, né? E maturidade espiritual é diferente. E eu gostei aqui quando o pastor colocou aqui também essa questão que nós não podemos agir assim, né? Por exemplo, nas carreiras profissionais é exigido um crescimento. Com certeza. Aliás, o mundo é competitivo. O mundo dos negócios, o mundo do trabalho, ele é competitivo. Sim. Ele exige muito que os seus profissionais eles se aperfeiçoem. E ele se aperfeiçoa de que forma? Indo atrás, formação, conhecimento, né? E formação é conhecimento. Indo atrás de conhecimento para que ele possa cada vez mais fazer o trabalho dele de forma melhor e assim progredir, né? E às vezes o cristão ele acha que só por ele ter X tempo de igreja já tá bom. E a gente vê isso muito nas escolas bíblicas dominical, as frequências, né? Pessoas que têm 15, 20, 30 anos de igreja e ele acha que ele não precisa ir na escola bíblica dominical. Igual outro dia lá na nossa igreja, o pastor até estava comentando sobre esse assunto, né? Ele falando da importância do estudo da escola bíblica dominical, porque as pessoas acham que só por ele ter um bom tempo de igreja ele não precisa mais. Aí fala, mas as mesmas coisas, sempre os mesmos assuntos, será que nunca terminaram de ler a Bíblia inteira? O tempo que já tem escola bíblica dominical já deu para passar nos livros da Bíblia umas 3, 4 vezes e assim vai. Acha que é só ler a Bíblia e já está maduro. Então a gente vê que tem umas certas armadilhas aí por trás disso aí, né? E eu gosto, o pastor falou do Hebreus 6, eu gosto, voltando um pouquinho, daquela chamada que Paulo vai fazer sobre a questão do amadurecimento na fé, inclusive, né? Lá em Hebreus 5, do 11 ao 14, mais ou menos, ele vai chamar sobre essa questão do crescimento, e ele vai dizer o seguinte aqui, ó, no 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Ele já começa, claro que está falando lá atrás, da ordem de Melquisedeque, ou seja, coisas que o povo daquela época não estava entendendo, né? O povo judeu não estava entendendo sobre Cristo, e ele fala, olha, a respeito dessas coisas, eu tinha muito para falar para vocês. Ele, Paulo, né? Tinha muito para explicar. Ele fala, mas são difíceis. Ele fala, como que eu consigo explicar para vocês se vocês ficam, aí algumas traduções vai colocar com preguiça, né? A tradução ANA coloca logo com preguiça. A Revista e Corrigida fala que são negligentes em ouvir. Ele fala, vocês são negligentes em ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ele fala, vocês estão presos a princípios elementares, ou seja, aos rudimentos. Outras traduções colocam, vocês estão presos aos rudimentos da fé, aquela coisa arcaica, primitiva, né? Então, Paulo vai chamar, e no 14 é interessante que ele fala assim, mas o alimento sólido é para a NA colocar adultos, e mais uma vez a gente vai voltar na Revista e Corrigida, que vai falar para os perfeitos. Sim. Ou seja, para quem já atingiu a maturidade, né? Então, a gente vê essa questão aí da falta de conhecimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. A Bíblia é uma boa Bíblia de estudo, né? Uma boa Bíblia de estudo, é recomendada e tudo mais. Bons cursos também. Eu gosto de falar do YouTube. O YouTube tem tudo que você pensar para apoio de questão pedagógica, tem. Basta saber procurar, né? Tem nosso ministério, por exemplo, que tem a Fateza, tem formação, tem todos os cursos que nós temos ao longo do ano, preparando o nosso povo, nossos irmãos do nosso ministério, para que eles possam adquirir um conhecimento, a maturidade e, né, entender a necessidade de maturidade na vida deles.
Mas como o Paulo fala aqui, muitos acabam negligenciando. Acha que quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você estuda, mais você se torna legalista, né? Eles falam isso aí, que você se torna um legalista e que, usando aquela expressão bem antiga, né, mal colocada, que a letra mata. Então, é complicado, pastor. Eu posso citar Lucas 8:13. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e na hora da aprovação se desviam, né? Então isso o quê? É um regresso espiritual. Por que aconteceu um regresso espiritual? Porque tinha pouca profundidade, né? Ó, Exato. ouvindo, os que estão sobre pedra, ouvindo a palavra, recebe com alegria, mas como não tem raiz, então não tem profundidade, né? Não é como o mergulhador que vai nas profundezas, não é como aquele Exato. que vai nas entrelinhas, que vai nas profundezas do texto. Por exemplo, eu citei Hebreus 5, o pastor já foi mais profundo, ele pegou lá, eu citei o 6, ele foi no 5, né? Então isso é ir buscar mais alimento nas profundezas, é se aprofundar mais. Mas aquele que não tem raiz, foi Jesus quem disse isso, né? Uhum. Não, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na hora da aprovação, se desviam. Então a gente tem encontrado muita situação de pessoas que estavam ligadas na videira, mas regressaram espiritualmente. Regressaram porque tinham pouca profundidade, né? Jesus, lá em João capítulo 6, no versículo 66, vai dizer que muitos deixaram de seguir. Muitos já não seguiam ele, por quê? Por causa das palavras. Não queriam ter um relacionamento, estar ligado com ele. O discurso de Jesus fez com que muitos deixaram de seguir. Então, quando a gente está terminando aqui uma lição sobre crescimento espiritual, a gente vê também, dentro da palavra, muitos regressos espirituais na vida de muita gente, né? Talvez se a gente conhecesse Paulo, a gente ia falar, não, se eu conhecesse Paulo, eu ia ser um crente. Aí eu olho para a Bíblia, Paulo está escrevendo para Timóteo, Paulo fala assim, Demas me abandonou, amando o presente. E Demas conheceu Paulo, né? Um homem versado, escritor, conhecedor, mas será que Demas foi tão seletivo nos seus pregadores em que Paulo não estava à altura de ministrar um bom ensino para ele? Ele ouviu os discursos de Paulo, conhecedor, profundo, espiritual, e o que ele fez com os discursos de Paulo? Ele não recebeu com profundidade. Demas me abandonou, amando o presente século, né? E ele ouviu os discursos de Paulo. Paulo está falando isso para Timóteo, né? Então nós temos exemplos aí de pessoas que regressaram espiritualmente, né? Não terminaram a lição como a gente quer terminar aqui. Lição 13, maturidade cristã, né? Como é que Salomão terminou? Salomão começou muito bem, né? Mas no final, regresso espiritual. Regresso. Então nós podemos refletir sobre isso. Terminar em maturidade, em crescimento. Estar ligado na videira, a videira e o lavrador. O texto aqui ficou bem colocado, né? Estar ligado é estar recebendo o cuidado. A poderosa mão do Senhor, dando-nos a entender que ela não está escondida. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3. Né? Estar ligado é estar sendo provido de todas as necessidades. E aqui nós fizemos até um trocadilho no finalzinho da parte B, né? Você já viu uma vara seca jogada ao chão, solta de uma árvore, a qual ela pertence? Só serve para ser lançada ao fogo. O que se dizer então de um membro? Então nós, como corpo de Cristo, precisamos estar ligados. Nós colocamos aqui um pouco mais à frente sobre essa questão da independência, né? Estar ligados uns aos outros. Lá no finalzinho a gente vai comentar isso, né?
Então, nós precisamos estar ligados, estarmos produzindo e muito cuidado com o regresso espiritual. Pastor. Exato. E nessa questão aí da videira e o lavrador, é claro, né? Deus, Cristo é a videira, Deus é o lavrador. É uma linguagem... Aliás, todas as parábolas de Jesus, né? Claro, era do seu tempo, do seu contexto, precisava estar inserido no seu tempo. É uma linguagem agrária, né? E vai sempre tratando disso aí, mas é interessante porque ela tem sempre abundância, né? O reino de Deus é sempre abundante, um contraste com o reino humano. O reino de Deus é sempre apresentado como uma abundância, mas é importante nós entendermos que, como foi colocado aí a questão do lavrador, que ela precisa das podas. Falando da videira, né? Mas não é só a videira, né, pastor? A grande maioria das árvores frutíferas, elas precisam de podas. Quase todas, né? A bananeira você corta ela inteira, mas as demais você precisa de uma poda. E por que essa poda é feita? Para que não haja árvores defeituosas, né? Árvores defeituosas. E essas árvores defeituosas, esses galhos defeituosos que não produz mais para a árvore, o que é feito? Ele é cortado, né? Para que a árvore possa ter toda a sua potência dirigida para os outros demais galhos. Então a gente vê a importância aí, porque os galhos eles precisam ser frutíferos. Se eles não estão dando fruto, o que vai acontecer? Vai precisar ser feita uma poda. Às vezes não necessariamente cortar o galho, né? Mas o pastor falou até inclusive do galho que já secou, por não dar mais fruto, não estar mais ligado nessa videira, né? Ela acabar se deslocando, caindo, murchando, secando ou morrendo, né? E a gente leva para o lado espiritual essa questão. Mas mesmo os galhos que ainda estão ali, ele precisa de umas certas podas para que ele continue a dar mais fruto, né? Só que eu vejo muito nessa parábola, que eu achei ela muito interessante, eu acho que é uma das que mais tem controvérsias, né? Porque eu já vi muitas pessoas tentar defender uma forma diferente, uma aplicação diferente para esse lavrador aqui, que não, é limpa e para que ela possa florescer, então não é cortar, é limpar, mas no final da parábola é dito que é lançada ao fogo, que esse galho é cortado, já que ele é inútil, um galho inútil, ele é lançado ao fogo, igual o pastor colocou aqui no final, né, do tópico a videira e o lavrador. Então, a parábola ela termina com esse galho inútil sendo lançado ao fogo. E a gente precisa ter cuidado, porque nessa intenção de não magoar pessoas, de ser mais brando e acabar não magoando as pessoas, muitas das vezes acaba sendo negligente em falar a verdade da palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus de forma verdadeira, não com vaidade, com ego ou com segundos propósitos, né? Propósitos que não seja da palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, independentemente se isso vai chocar a pessoa que vai ouvir ou não, a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus e a gente precisa pregar ela. E às vezes a gente vê até uma busca incessante por pregações que não confrontam, que não traga, que não traga reflexão, né? Não traga reflexão. Aí alguns até falam, são tempos trabalhosos, tempos difíceis, então a gente chega, a pessoa está cansada, vem para a igreja, aí recebe uma palavra dura. A gente precisa entender o que é palavra dura, se ela estiver dentro da palavra de Deus, está no contexto genuíno da palavra de Deus. E eu creio que a pessoa que vai pregar, o pastor, o pregador que vai pregar, ele foi inspirado por Deus, inclusive na seleção do versículo, da passagem que ele vai pregar, aquilo é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir, gostando ou não. E quem disse que nós gostamos de 99% do que está na Bíblia? Quanto por cento? Pastor, para pensar verdadeiramente, o que nós gostamos que está na Bíblia? Verdade. Eu, particularmente, 99% eu não gosto. Mas eu preciso ouvir, porque é a verdade confronta, né? Então a gente precisa se atentar nessa questão. E a parábola do lavrador aqui, da videira e o lavrador, ela é bem incisiva. Ela é bem incisiva, né? Sim, muito bem.
Às vezes as pessoas, se for olhar para João Batista, ele disse que o machado estava posto à raiz da árvore, né? Jesus estava falando que ia tirar só os galhos que não Só estavam os galhos. produzindo. Mas eu vejo o amor de Cristo, eu gostaria de citar aqui Lucas 13, e versículo 6, quando Jesus proferiu a parábola da figueira estéril, né? Certo homem tinha uma figueira plantada junto à sua vinha, e indo procurar fruto, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará, senão, depois a mandarás cortar. Então a gente vê que existe sim a infrutífera, né? Uhum. Infrutífera. E estava ocupando a terra inutilmente. Mas também não foi lançada uma sentença Não. sem que antes tratasse a situação, né? Então, cada uma das situações que a gente vê, de situações de regresso espiritual ou de vida de infrutíferas, precisa se conhecer, precisa se cuidar, Exato. né? Então, essa oportunidade, né, deixe-a este ano, né? Então, não foi só, dá só um tempinho aí, Dá 10 mais um minutos, se tempo, ele né? não resolver agora, vamos cortar. Não, ele Um pediu para ano deixar inteiro. 1 ano, né? 1 ano Exato. era um tempo de chuva, de Próxima sol, safra. era um tempo de mudança de clima, era um tempo de estercar, era um tempo de cuidar, de regar. Sim. 1 ano cuidando e depois observar de novo, né? Então, quem sabe aquilo que a gente está achando que está na hora de ser cortado, não está na hora de ficar 1 ano cuidando, né? Passamos 1 ano cuidando daquela Exato. pessoa, passamos 1 ano cuidando daquela vara que não estava produzindo, passamos 1 ano dando a atenção que aquela pessoa precisava, né, para chegar a esse ponto e ler que vai ser cortado, vai ser lançado fora, né? Então, é só uma breve reflexão sobre essa questão, né? Nós temos vários exemplos de crescimento espiritual para nós tomarmos para a vida, né? Frutífera, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, né? Então, eu vejo que na vida espiritual é um progresso de crescimento espiritual constante, né? Constante. Mesmo na velhice, né? Até coloquei aqui, né? Na velhice, Salmo 92, 13 e 14. Então, é um progresso constante, né? Muitas das vezes aquele que está mais idoso, ele não consegue sair para ir fazer. Mas quando você senta e começa a conversar com aquela pessoa, aquilo para você é um ânimo, é coragem, eu enfrentei isso, Sim, eu sim. vivi isso, eu passei por isso, né? Então, sempre produzindo cada vez mais, né? Não voltando, mas sempre almejando uma perfeição maior, né? Exemplos de crescimento espiritual, eu citei aqui Samuel, estudamos uma lição de Sim, Samuel, sim. um jovem que cresceu muito, né? João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 80. Jesus, Paulo. Paulo vai falar à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, Paulo vai falar assim: vocês têm crescido muito na fé, no amor, né? Então, Paulo exalta aquela igreja dos Tessalonicenses pelo crescimento que ela mostrava, né? Exato. Diferente da igreja de Corinto. Quando você vai ler ele falando sobre a igreja de Corinto, ele fala: vocês precisavam crescer, né? Já a Tessalonicenses é uma igreja que cresceu bastante, né, espiritualmente. Então, nós estamos aqui diante dessa lição, terminando o trimestre, falando de crescimento espiritual e vendo as duas categorias de varas, Sim. né? Não estamos aqui inutilizando nenhuma delas, Não. mas mostrando que se é uma vara frutífera, ela tem que continuar produzindo mais. Se ela é infrutífera, quem sabe ela não está nessa questão de que ela precisa de deixar 1 ano para que ela seja cuidada, estercada, para que ela volte a produzir frutos. E o pastor tocou na questão central aí, e é importante nós entendermos quando a gente fala nessa questão dessa parábola especificamente, a parábola ela é clara também, logo de início.
quem que é o lavrador? Exatamente. Então, quem que corta? Quem que tira? Uhum. É o mesmo que limpa. Exatamente. Se ele chegou no ponto dele cortar, é porque ele já fez todo o processo, igual o pastor falou. Então, a gente precisa entender que quem é o lavrador é Deus, né? Porque tem muita gente querendo ser lavrador, né? Exatamente. E tem que tomar cuidado. Eu gosto também, pastor, nessa questão aí do Pedro. Pedro é um exemplo perfeito para essa análise aí. Uhum. Sim, com Pedro certeza. chegou num ponto de negar Jesus, e aí, vamos dizer, se ele é encaixado nessa parábola, era hora do quê? Lançar no fogo. Era hora de lançar no fogo. Jesus fez a mesma coisa desse lavrador aí. Não, deixa mais um tempo. Voltou lá, fez o quê? Limpou, né? Adubou, cuidou. E Pedro, ele volta a dar fruto e bastante frutos. E aí a gente vê como que Pedro ele termina lá na segunda carta dele, ele vai falar: enquanto eu estiver neste tabernáculo, enquanto eu estiver aqui, ele fala: olha, eu sei que a morte está chegando. Ela é certa, conforme o meu Jesus me disse, o meu Senhor me disse, eu sei que ela é certa, eu estou caminhando para ela. Mas deixa eu falar uma coisa: enquanto eu estiver neste tabernáculo, eu farei de tudo, né? Parafraseando Pedro, eu farei de tudo para que Cristo seja exposto diante dos olhos de vocês. Então a gente vê um outro Pedro. E esse Pedro é resultado daquela limpeza que foi feita e daquela, vamos dizer, daquele cuidado de uma de uma safra improdutiva, mas que com esse cuidado ele voltou a dar fruto. Então é importante a gente entender essas coisas aí. E nessas questões aí das duas categorias, é interessante nós nos atentarmos mais uma vez, que é o reino de Deus em todas as parábolas, ele é sempre abundante. Né? É sempre abundante. Então, Deus não fez o seu reino para ser infértil, para ser improdutivo. E nós precisamos ter cuidado também, pastor, porque às vezes as pessoas confundem essa questão da maturidade. Tem muita, vamos dizer assim, subestimação. Do mesmo jeito que nós temos muita estimação, gente superestimando pessoas dentro da igreja, nós temos gente superestimando outras dentro da igreja. Às vezes vem uma irmãzinha, um irmão lá no cantinho, ele não dá ensino na escola bíblica dominical, não faz uma pregação num domingo, não não lidera nenhum grupo. E aí olha e fala: poxa, tem mais de 10 anos que eu estou nessa igreja, e essa pessoa sempre senta lá naquele cantinho, faz nada. E aí quando vai ver, aquela pessoa é mais produtiva do que nós. É mais produtiva do que nós. Por quê? A gente tem o péssimo hábito de julgar por aquilo que a gente vê, né? Por aquilo que a gente vê. Mas o que se faz em oculto, quem vê é Deus. E nós não vemos essas coisas. Então a gente precisa ter muito cuidado do que é frutífero, do que não é frutífero, porque todas essas questões, quem vai decidir ou não é Deus, não é nós. Nós, como membros do corpo de Cristo, já está dizendo tudo, nós somos membros. Na videira, nós somos mais um galho. Dentro da igreja tem galhos. Verdade. A videira é Cristo, dentro da igreja só tem galho. O pastor é um galho da videira. Sim. As ovelhas do pastor são galhos dessa videira também. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba, vamos dizer assim, magoando pessoas e, ao invés de contribuir para o crescimento espiritual delas, nós atrapalhamos que eles tenham um desenvolvimento espiritual, né? Verdade. Muito bem. Esse próximo ponto, então, a certeza de estar ligado, eu também gostaria de deixar uma frase que o Espírito Santo, ele começa nos atraindo para um progresso espiritual. Ele começa nos atraindo para Jesus. E o Espírito Santo, ele vai cuidar e vai operar em nós até terminar esta tarefa. Né? Então, se nós fomos atraídos para Cristo, foi pelo Espírito. Né? Se nós estamos servindo a Ele, é pelo Espírito. E esse Espírito, ele vai continuar em nós até terminar essa tarefa. Então, nós precisamos estar nele. Estais em mim e eu em vós. Porque sem mim nada podereis fazer. Né? Então, são características de maturidade e de crescimento espiritual. Está sempre ligado em Cristo. Né? Gálatas capítulo 4,
Eu li esse texto, eu falei, puxa, eu precisava citar esse texto, não está aqui na lição. E cada vez que a gente estuda, a gente vai trazendo Assim cada mesmo. vez mais coisas novas, né? Como é lindo a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4 diz assim: digo que todo o que é herdeiro, digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Eu fiquei nesse versículo, né? Olha, todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Então, quantos estão sendo herdeiro, né, filho do dono, mas vivendo como escravo porque não cresceram? Não cresceram espiritualmente. Então, crescer espiritualmente, veja o que Paulo continua dizendo. Ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, tem muitos que são herdeiros, que quer pegar aquilo do pai, quer fazer isso com as coisas do pai, mas ele não tem maturidade. Então, o pai proíbe. Não, você não vai pegar meu carro, você não vai pegar minha moto, não, você não vai mexer com alta tensão. Ele é herdeiro. Tudo que o pai tem é dele, mas por imaturidade, por não ter crescido, o pai não lhe confia as coisas. Então, espiritualmente, nós temos muita gente que não cresceu espiritualmente, é filho do dono de tudo, mas que o pai não lhe confia coisas grandes, não lhe confia coisas preciosas, coisas de grande valor, pela sua imaturidade ou pela sua falta de crescimento espiritual. Então, esses 3 versículos, né? Eu digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rendimentos do mundo. Então, Paulo está falando que nós precisamos crescer espiritualmente para que Deus venha confiar a nós coisas maiores. Né? Sairmos da posição de igualar, né? Você igualar o herdeiro com o escravo, deixar de ser igualado o herdeiro com o escravo e o herdeiro ser tratado como herdeiro, se aquele que pode pegar, que pode usar, porque é filho do dono de tudo. Né? Então, isso é crescimento espiritual. Né? Alimento, né? A certeza de estar ligado é alimentar-se da palavra. Né? Alimentar-se da palavra. Então, sempre buscar. Eu coloquei aqui, porque, infelizmente, com o tempo, né, a gente vai se deparando com N tipo de situações. Mas eu já vi gente falar, não, eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler. Né? Então, se você é um cristão, você pode não gostar de ler qualquer artigo e qualquer livro secular. Posso até concordar com você. Mas não gostar de ler a Bíblia, nesse quesito nós vamos discordar. Né? Se você é um cristão, você precisa gostar de ler a palavra de Deus, né? De se alimentar, porque é essa palavra que vai alimentar as nossas vidas. Né? E hoje a gente tem N situações, a gente tem a Bíblia em áudio, pode pôr no podcast lá, Lucas, né? Esse dia coloquei lá, Lucas, ele vai ouvindo Lucas. Exato. Vai, capítulo 1, capítulo 2. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ler e ouvir a palavra de Deus é uma necessidade que deve estar em nossos corações constantemente. Né? Eu li um livro estava estudando um livro de Matthew Henry, e ele diz assim, que aonde Deus tem uma boca para falar e uma mão para escrever, nós temos que ter ouvidos para ouvir e olhos para ler. Então, quando o Matthew Henry cita isso, ele cita a palavra. Né? Inclusive, eu estava lendo um comentário de um texto de divisão de terras.
E ele colocou no seu comentário: eu não posso deixar de comentar esse texto de divisão de terras, porque se Deus teve aqui uma boca para falar, uma mão para escrever, nós precisamos ter olhos, né, ouvidos. Então, a palavra de Deus, ela só vai entrar em nós se nós tivermos olhos para ler, ouvidos para ouvir, né? Isso é uma necessidade na vida do cristão. Sempre buscar se alimentar da palavra de Deus, né? Eu até falei da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto, ela foi imatura por causa da incapacidade de receber o alimento sólido, né? Então, enquanto ela ficava recebendo alimentos elementares, os princípios, né, com leite, ela não tinha capacidade de receber alimento sólido, então ela ficou imatura, né? Então, estar pronto para receber alimentos sólidos é um sinal de maturidade, né? Exato, pastor. A gente vê, igual foi citado, que o pastor citou anteriormente, essa questão aí com o próprio Jesus, né? Os que abandonaram Jesus, o que eles disseram para ele? Por que eles estavam abandonando ele? Que aquelas palavras que ele estava usando eram duras. Ele falou, duras são essas palavras, quem pode suportar? Né? E aí Jesus olha para os outros 12, falei, quer partir junto com essa turma? E Pedro fala, mas para onde nós vamos? E qual é a questão de Pedro? Se só tu tens a palavra de vida. Então, o cristão ele precisa entender que a nossa fonte de alimentação, o nosso alimento nutritivo que nos nutre espiritualmente, e eu creio, né, porque esse alimento ele nutre não só espiritualmente, mas ele inclusive psicologicamente e até mesmo fisicamente. A palavra de Deus nos nutre, inclusive fisicamente. Sem ela, crente será um crente mirrado. Ele será um crente que não chegou a atingir a sua maturidade. E hoje nós estamos vendo uma grande crise de, vamos dizer assim, não é colocar uma palavra aqui que não seja muito dura, não é rejeição, é de pessoas que estão, não tem outra palavra, né? Mas é desdenhando, viu, pastor? Eles desdenham, eles têm uma certa, alguns até desprezo pela palavra de Deus, pelo aprendizado da palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma das maiores crises pós-reforma da falta de conhecimento da palavra de Deus. Desde a reforma protestante, nós analisarmos, estudarmos, nós estudamos história no trimestre passado, né? Sobre essa questão aí. E se a gente observar compativelmente com a realidade de cada tempo, nós estamos vivendo uma crise da falta de exposição da palavra de Deus de forma genuína, da falta de procura verdadeira pela palavra de Deus. É igual o pastor falou, tem podcast, tem escrito, tem áudio, tem letreiro, tem na televisão. Se você liga na televisão, tem gente que até muda de canal, chato, mais uma pregação. Todo lugar que for, se ele estiver mudando a frequência de um rádio, tá lá. Se ele entrar no YouTube, provavelmente a primeira coisa que ele vai encontrar é uma pregação. Então, assim, fontes, tem muitas. Audiobooks, eu não sei ler. Audiobooks, sim. Tem livros. Os livros da Bíblia, se você entra nos aplicativos, ele lê. É só colocar um fone ou colocar do lado, é só ouvir. É só ouvir. E a gente vê que hoje em dia nós estamos passando por uma crise de falta de conhecimento da palavra de Deus. E o que está acontecendo hoje em dia é a mesma coisa da época de Jesus, onde ele vai falar, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E isso é uma realidade, infelizmente, na igreja presente do tempo atual, viu, pastor? É bem complicado. Eu estava, enquanto o pastor comentava aqui, eu me lembro de um dia em que o pastor Natanael estava ministrando aqui na nossa igreja e ele citou aquele versículo, né, que quando Cristo vier, porventura achará fé na terra. E ele citou, mas onde é que Jesus ia procurar a fé? Será que era nos bares? Era nas baladas? Nas boates? Não, a fé ele ia encontrar nos que conhecem, que lê a Bíblia, né? Exato. Nos que estão na casa do Senhor, os servos de Deus. Verdadeiramente vivemos tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. E Deus nos ajude a conservarmos, crescermos espiritualmente. Exemplo na palavra de Deus não nos falta, né? Quanto mais a gente buscar se alimentar
desta palavra nós vamos nos fortalecer a cada dia. Né? Ainda quando estudava isso aqui hoje, eu me lembrei de um crescimento espiritual lá em Josué capítulo 14, depois vocês podem meditar, esse homem chamado Caleb, né? Tinha 40 anos de idade quando Moisés enviou a Cades Barneia, Josué 14, 7, e depois ele vai dizer, agora o Senhor, né, deu descanso, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, e agora já tem 85 anos. E versículo 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal ainda é agora, para guerra, para sair e para entrar. É coisa linda isso, né? Essa questão aqui de Caleb, o progresso que ele tinha e como manteve, né? Manteve ainda fisicamente e alicerçado espiritualmente. Nesse grupo de pessoas só tinha 2 velhos, Josué e Caleb. Só tinha eles 2 de velho, porque os demais todos haviam morrido no deserto. Então, tinham 2, um deles era Caleb, que era velho, mas está dizendo aqui que eu ainda estou forte, ainda continuo, né? E Josué, o Senhor vinha trabalhando, tratando com ele como grande líder e conquistador aqui, sem comentários também para essa pessoa. Né? Então, estar ligado, né? Chegando aqui para o finalmente, aqui para o nosso tempo não nos permite alongar tanto, mas quando eu coloquei aqui essa questão aqui, ó, estar ligado aos outros, é uma questão assim bem controversa nos dias de hoje, né? Não dá para estar no corpo e ser independente. Né? Somos dependentes uns dos outros. Esse pensamento não agrada a todos, pois hoje a independência é pregada aos jovens, incentivando a serem independentes dos pais, mulheres serem independentes dos maridos. Esse discurso não vale para nós cristãos. Né? Em sentido de comunhão. Né? Ah, eu sou independente, eu sou crente independente. Que coisa, né? A gente evangelizando por aí, a gente encontra pessoas assim. Opa! E a gente encontra pessoas, eu sou crente não praticante. Né? Crente, mas quer dizer que ele não vai à igreja. Né? Fica difícil de entender essa comunhão, uma comunhão com quem você não quer estar junto. Né? Não, tenho comunhão, mas bem longe, né? Longe da igreja, longe do pastor, longe dos irmãos. Sendo que a Bíblia vai dizer, olha, Romanos 15, nós devemos agradar e receber uns aos outros. Admoestar e aconselhar uns aos outros. Como que eu vou fazer isso em distância? Preciso de proximidade. Romanos 16, saudar uns aos outros. Falando de proximidade. Gálatas 5, servir uns aos outros. Né? Então, estar ligado é estar juntos. Servir uns aos outros. E Efésios, Paulo vai falar assim, nós precisamos também aprender a suportar uns aos outros. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos que saudar, aconselhar, agradar, também temos que aprender a suportar uns aos outros. É uma lição de maturidade, de crescimento espiritual. Né? Efésios 4, 32, perdoar uns aos outros. Né? Efésios 5, ele vai falar para os casais, sujeitar uns aos outros. Colossenses 3,16, ensinar uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala que nós devemos consolar uns aos outros. É uma dependência contínua de alguém ao seu lado. Né? O próprio Cristo, no momento da sua grande agonia no Getsemane, ele não foi sozinho. Ele chamou os seus discípulos, ficar aqui comigo. Né? Chamou, porque ele precisava, como homem, ele sentia aquela necessidade. Sim, né? sim. Então, estar ligado em Cristo é também estar ligado no corpo de Cristo, uns com os outros irmãos. Né? Os irmãos unidos, eles são mais fortes. Sim, né? sim. Uma igreja, certamente, que se precisar desempenhar um papel urbano, na sociedade, alcançar pessoas, desenvolver papéis, ela precisa de união, precisa de unidade. Né?
Só o pastor sozinho não vai conseguir, só um membro, né? Só um líder de um departamento. Mas se todos estiverem no mesmo propósito, né? Porque os lobos, quando ele ataca o rebanho, ele não ataca o rebanho todo. Ele ataca uma ovelha que está mais dispersa. Aqui ficou para trás, aqui ele conseguiu. Mas o rebanho vai fugir. Então, exato, estar juntos é estarmos protegendo também uns aos outros. E, inclusive, né, pastor, nessa questão aí, Paulo vai falar para os desengrejados de hoje, que não devemos deixar de nos congregar. Exatamente. Né? Não deixar de congregar mutuamente. E eu vou até ser um pouco mais extremista nesse ponto aqui, que o pastor foi bem pastor. Pegou bem leve nesse tópico aqui. E eu vou falar uma coisa. Essa questão da independência. Independência é uma cilada diabólica. É verdade. Não existe independência. Quem é o ser independente? Só Deus. Deus é o único ser independente. Ele nos fez com capacidade de dependência um do outro, totalmente para sermos dependentes um do outro. É verdade. Essa coisa de independência, como que eu sou independente, mas eu preciso de uma esposa? Como que eu sou independente, mas eu preciso ter filhos? Como que eu sou independente, mas eu preciso que você me ajude a executar tal tarefa? Então, se você for olhar, esse é um pensamento diabólico que hoje em dia, o pastor até colocou aqui no final do tópico, né, sobre essa questão das esposas, dos maridos e dos filhos. Não, eu sou independente. Né? A gente vê, é uma coisa tratada naturalmente. Inclusive, pastor, a gente vê por descuidado, é claro, né? Por descuidado não é por maldade, por descuidado, inclusive dentro das igrejas. A gente vê em algumas pregações até a pessoa, por descuidado, falar isso, irmã, a independência, conquistar sua independência. Não existe independência. Independência é uma ideia diabólica que Satanás colocou na mente do ser humano. E começou lá onde? No Jardim do Éden. Ele falou, vocês vão ser independentes de Deus, você vai ter a mesma característica que ele, a mesma habilidade que ele, o mesmo poder que ele. Ou seja, um ser totalmente independente. Você não vai ser mais dependente dele. Então, a gente precisa ter um cuidado nesse ponto aqui, e eu sou bem extremista nesse tópico. Eu falo sempre, não existe independência. Independência é uma cilada que o diabo inventou para a mente humana, para escravizar o ser humano. Inclusive, é até receitado, né, a presença de alguém ao lado para que possa ter um pouco mais de relacionamento, né? As pessoas, na verdade, precisam de 2 tipos de relacionamento para crescer. O divino e o humano. Exato. Né? Então, a criança, ela precisa muito da presença do pai, presença da mãe. Precisa do relacionamento humano. Irmãos, né? Faz diferença. Disso. Então, nós também precisamos, né? Bom, chegando aqui para o final da nossa lição, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade, né, que o CAPED tem nos proporcionado, né, valendo aqui para mim, uma tarefa nova, difícil, né, ter trazido um comentário de uma lição de escola bíblica dominical, algo que um tempo atrás isso já passou pelo meu coração, mas nunca achei que conseguiria chegar aonde nós chegamos, né. Então nós cremos que essa capacidade vem de Deus. Então, a Ele seja dado toda a glória, né, por tudo que nós fizemos, porque fizemos para Ele e por Ele. Né? Amém. Então, louvamos a Deus e nos preparando já. A escola dominical, o crescimento e a maturidade continua, porque já nos preparando aí, se encerrando esse trimestre com essa lição 13, já vem lições novas, né, os pilares da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, é a proposta para terceiro trimestre de 2024. Então, não perca, se programe, já procure as suas revistas e continuando aí na Escola Bíblica Dominical. Assim nós agradecemos. O nosso irmão Elias quiser agradecer também, que Deus abençoe a todos. Amém. É uma exortação final, né, de Paulo, onde ele diz sobre esse assunto. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidados para que não sejam arrastados por erros desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Agradeço. Amém. Qual é o texto, Opa, faltou o texto, pastor, faltou a referência. Muito bem, tá. Mas é Hebreus. Deus abençoe. Amém.